Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. E no vídeo anterior eu falei sobre a Cacau Show, falei dos problemas da Cacau Show e falei principalmente os cuidados que vocês têm que ter ao contratar uma franquia, ao pensar em ter uma franquia independente do setor. E no vídeo eu comentei um pouquinho sobre a Cacau Show. E essa semana aconteceu alguma coisa interessante. Eu estou numa cidade no interior de São Paulo e eu vi na publicidade da cidade, nos jornais, nas redes sociais, que inauguraram uma escola de negócios, né? Como é a minha área, eu dei uma pesquisada, não conhecia, entrei no site da escola de negócio e, para minha surpresa, é uma franquia, né? Então alguém provavelmente da cidade contratou essa franquia e é de um cara famoso, né? A marca, dona da marca, é de um cara famoso, um cara que já teve várias franquias famosas, algumas inclusive que tiveram problemas há 15 anos atrás mais ou menos, mas é um cara famoso, é um cara que tem outras franquias e é um grande franqueador, vamos dizer assim, né? E aí foi interessante porque eu fui ver o que essa escola de negócio oferece. Então ele tem alguns cursos, por exemplo, inglês, empreendedorismo, matemática financeira, entre outras coisas. Porém, eu entrei no site da matriz, entrei no site aqui da local e não obtive mais informação, porque você fala assim, um curso de empreendedorismo, não diz nada, né? É uma coisa muito genérica. Curso de inglês, putz, legal, bacana, e aí? É o inglês para adulto, inglês para criança, é o inglês voltado para negócio, é o inglês voltado para viagem, né? Educação financeira, legal, e aí? Né? E como eu lido muito com o processo de turnaround, que é justamente para ajudar alguns empresários, eu justamente queria entender o que é essa educação financeira. Educação financeira básica, educação financeira doméstica, educação financeira para pequenos empresários, médios empresários, como que funciona? E não tem essa informação em lugar nenhum, né? Obviamente eu não entrei em contato com a escola, eu só vi no material de propaganda, tanto no site, quanto no Instagram, quanto em redes sociais, e não achei. E aí me levantou um ponto importante, né? Eu vi mais propaganda do Seja um Franqueado do que do próprio produto da empresa. Não é esquisito, pessoal? Vamos parar para pensar um pouquinho. Eu entro no site da empresa e tem 10 botões lá, 10 links, né? Seja franqueado. E tem um botão, um pedaço ali falando dos cursos que essa escola oferece. Só escrito assim, empreendedorismo. Você clica, não acontece nada. Inglês, educação financeira. E aí, né? Então eu achei interessante, me lembrou um pouquinho, a impressão que eu tenho, né, é que eles querem mais vender franquia do que trazer novos alunos e explicar como que funciona o curso. Eu, por exemplo, se eu fosse fazer um curso, eu queria entender o que curso é esse, né? Qual o objetivo, o que é o empreendedorismo? É muito vago, né? O que é a educação financeira? É muito vago. Qual o público disso, né? Voltado para quê, né? E aí eu lembrei um pouco do caso da Herbalife. Vocês vão lembrar que a Herbalife, a impressão que dava que ela queria contratar mais vendedores do que vender produto, né? Então quando alguém chegava para te vender o produto da Herbalife, que falavam que era muito bom, né? Eu nunca fui usuário, mas já tive alguns amigos que chegaram para mim para vender o produto, e eu não comprei na época, enfim. Mas ele chegava para vender o produto, ele ficava 5 minutos, 2 minutos falando de algum produto e ficava 4 horas tentando te convencer a vender aquele produto que era bom, né? Que ele tinha sucesso, que ele conseguiu e tal, né? E a gente sabe o que aconteceu com a Herbalife, não preciso ficar aqui repetindo, mas onde eu quero chegar? E aí teve até um pessoal nos Estados Unidos, tem até um documentário no Netflix que fala sobre isso, que eles começaram a criar lojas para vender produto. Bom, então tá. Se eu ganho dinheiro vendendo produto da Herbalife, eu vou criar um método para vender produto. Mas eles não podiam vender, não pode abrir loja, era contratual. Aí eles fizeram umas lojas secretas de vender shake. E o cara vendeu muito. Aqui no Brasil tiveram também algumas lojas, principalmente Rio e São Paulo,
No interior, no centro do Rio, tinha várias lojas disso. E o cara vendia muito shake e não ganhava dinheiro. Por quê? Porque o modelo forçava você a recrutar outros vendedores para ficar abaixo de você, né? Então, você vê que o objetivo principal, que era um pouco oculto, era você recrutar vendedor ao invés de vender o shake, né? E tem um detalhe também, esses vendedores eles tinham que comprar kits, né, um kit inicial lá, então também eles gastavam esse dinheiro comprando, né? Ele era um revendedor, na verdade. Então, e aí essa escola de negócio me chamou a atenção por isso, porque tudo que eu vi de propaganda era voltado, seja um franqueado, e não, pô, vem para nossa escola, nosso ensino é assim, nosso diferencial é assado, não tem nada falando do diferencial da escola, né? O fulano de tal é famoso, ele que desenvolveu o curso, o cara lá é um Shark Tank, não é Shark Tank, o cara é investidor, não é investidor. Então, até fazer propaganda do cara, olha, o fulano de tal desenvolveu isso aqui porque é um cara conhecido, né? Então, me chamou a atenção um pouquinho isso. Então, outra dica que eu acho importante, que deve acender uma luz vermelha que eu sempre falo, é o seguinte: a franquia que você está estudando, ela tem mais propaganda falando para você ser um franqueado ou é do produto que realmente ela vende? É do propósito da marca, é o propósito da venda, é o propósito social, seja lá o que for. Ou é só seja um franqueado? Então você tem que pensar muito nisso, porque muitas marcas são criadas somente para franquear e o cara quer até 100, 150, né? E aí entra, igual eu falei naquele vídeo anterior, da concorrência predatória entre as franquias, né? Então é isso, eu estava olhando essa escola essa semana e me chamou realmente a atenção, porque eu não entendi que tipo de curso que eles têm. Eu sei que é inglês, empreendedorismo, educação financeira, né? E só, e aí? Isso não me diz muita coisa, eu não achei essa informação em lugar nenhum, tá bom? Então é isso, galera, fique esperto então se você vê uma marca, uma franquia que só pensa em vender franquia, fique esperto e vai aquelas dicas do meu vídeo anterior, que é conversa com outros franqueados, visite outros estabelecimentos, dá uma olhada em estoque, dá uma olhada no movimento, dá uma olhada como que tá a loja. Então, por exemplo, eu já falei, eu visitei uma Cacau Show aqui, não tinha produto. Aí, por acaso, eu comprei um presente lá e a gente foi tomar um cappuccino na Cacau Show. O cappuccino veio gelado. Aí eu reclamei, a mulher, é isso aí. Aí até minha esposa falou, não, mas põe no micro-ondas. Micro-ondas, que seria um absurdo, né? Você teria que trocar. Aí ficou nessa. E a loja vazia praticamente de produto em pleno Dia dos Namorados. Então isso já é um indício de coisa errada, né? Além do atendimento, não tem produto na prateleira, é um indício de coisa errada. Então é isso, fica ligado, fica esperto, tem que ter um pouco de filtro, não acredita em qualquer coisa, nem toda franquia é legal, nem todo franqueador é legal, o cara às vezes pode ser famoso, mas dá uma pesquisada no passado dele também. Esse cara, por acaso, tem até um passado interessante, que sim, ele já tem um histórico até de problemas com franqueados. Então é isso, galera. Então fica ligado, fica esperto, fica ligado no canal para mais dicas. Valeu, pessoal. Abraço.